Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. 35ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, em 16 de outubro de 2017. Temos aqui um pedido do vereador Vinícius Reinelli, antes de abrirmos a ordem do dia, qual a secretária fará a leitura. Vinícius Reinelli, vereador titular, líder da bancada do PV, Partido Verde, comunica o licenciamento de suas funções legislativas na Câmara de Vereadores por um período de 30 dias, a contar de 16 de outubro de 2017 a 15 de novembro de 2016. Opa, botaram 16 aqui. 15 de novembro de 2017. Solicita sejam tomadas as providências necessárias à sua substituição, convocando para tanto o suplente de vereador Ismael Frison, Nova Prata, 11 de outubro de 2017, vereador Vinícius Reinelli, líder da bancada do PV. Então, vamos dar posse ao vereador Ismael Frison. Peço para que em pé façamos o juramento. Prometo cumprir a lei orgânica, as leis da União, do Estado e do município, exercer com lealdade o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da honra e do bem comum. Assim prometo. Então, agora vamos receber os documentos para declarar. Está empossado, então, o vereador Ismael Frison. Agora eu vou pedir aos colegas e também servidores e ao público presente que façamos aqui um minuto de silêncio em homenagem à passagem do nosso ex-vereador e ex-presidente dessa casa, Flávio Antônio Sartori. Então, peço um minuto de silêncio. Passamos agora, então, à ordem do dia. O primeiro assunto da nossa pauta é a aprovação da ata da sessão anterior. Peço à secretária que faça a leitura. Aos 9 dias do mês de outubro do ano 2017, às 19 horas, no plenário Valdir Foquesato da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônigo Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Magnus Espanhol, Clayton Rigo, Luciane Maria Bristotti, Clarice Chiomento Minosso, Vinícius Reinelli, Ademir Concolato, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Mário Antônio Cortellini, Claudio Miro Koproski, Altir José Ferro e Gilmar Perusso. Sob a presidência do vereador Magnus Espanhol, foi aberta a sessão e de imediato passou-se aos trabalhos da ordem do dia. Ata em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos agora, então, à apreciação do primeiro projeto. Projeto 181/2017 autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um psicólogo e um assistente social para a unidade de acolhimento institucional. Esse projeto estava com pedido de vistas do vereador Vinícius Reinelli, foi liberado para ele para constar na ordem do dia. A secretária fará a leitura.
Projeto de Lei 181/2017, 15 de setembro de 2017, autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um psicólogo e um assistente social para a unidade de acolhimento institucional. Vou, nome nosso, na condição de prefeito municipal, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar contratação temporária por excepcional interesse público de um psicólogo e de um assistente social para desempenho de suas respectivas atribuições junto à unidade de acolhimento institucional, conforme anexo único, nos termos dos artigos 193 a 197 e seguintes da Lei Municipal 5.760/2005, que institui o regime jurídico único no município. Parágrafo 1º. As contratações de que trata a presente lei serão pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogadas por igual período. Parágrafo 2º. As atribuições, os salários e as cargas horárias estão fixados no anexo único da presente lei. Artigo 2º. O contrato será de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos aos contratados, sem prejuízo ao estabelecido da Lei Municipal 5.760/2005. Repouso semanal remunerado, gratificação natalina proporcional ou integral, férias proporcionais ou integrais acrescidas em 1/3, vale-refeição e inscrição no regime geral de previdência social. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei municipal correrão por conta de dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social, exercício 2017 e seguintes. Artigo 4º. Esta lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, vou nome nosso prefeito. Projeto de lei em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 200/2017 autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente por superávit financeiro, adequação orçamentária na Secretaria de Urbanismo, Ambiente e Mobilidade Urbana, despesas com o Fundo Ambiental, no valor de R$ 63.579,86. Esse projeto estava baixado para as 3 comissões, foi liberado para estar na ordem do dia pelas 3 comissões e a secretária fará a leitura. Vou, nome nosso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente, nos termos da Lei Federal número 4.320 de 64, na seguinte dotação orçamentária. Secretaria Municipal de Urbanismo, Ambiente e Mobilidade Urbana, Fundo Ambiental, manutenção do meio ambiente e viveiro municipal, outros serviços de terceiros e pessoas jurídicas, num total de R$ 63.579,86. Artigo 2º. Servirá de base para cobrir os recursos para o crédito suplementar previsto no artigo anterior, superávit financeiro do exercício 2016, recursos 3.001, de igual valor. Artigo 3º. Esta lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, vou nome nosso prefeito. Projeto de lei em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Passamos agora, então, aos projetos novos do Poder Executivo. Projeto de lei número 201/2017 autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um professor de educação infantil por causa do afastamento da titular do cargo para tratamento de saúde, pois ela encontra-se em gravidez. Se nenhum vereador se opõe. Inclusive o outro, isso. Todos os vereadores concordam em fazermos a votação com dispensa de pareceres? Então, como todos os vereadores concordam, vamos passar a apreciação, a leitura do projeto 201. Vou, nome nosso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar contratação temporária por excepcional interesse público
de um professor de educação infantil para exercer atividades de docência nos termos dos artigos 193 a 197 e seguintes da Lei Municipal 5.760/2005, que instituiu o regime jurídico único no município. Parágrafo 1º. A contratação de que trata a presente lei será até o dia 31 de julho de 2018. Parágrafo 2º. O professor a ser contratado será para a educação infantil. Parágrafo 3º. As atribuições, o salário mensal, a carga horária e a habilitação necessária estão fixados no anexo único da presente lei. Artigo 2º. O contrato será de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos ao contratado, sem prejuízo ao estabelecido na Lei 5.760/2005. Repouso semanal remunerado e gratificação natalina proporcional nos termos da Lei Municipal 5.760/2005. Férias proporcionais ao término do contrato. Gratificação de difícil acesso, se for o caso, vale-refeição, inscrição no regime geral de previdência social, possibilidade de convocação para regime suplementar de trabalho. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei municipal correrão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 4º. Esta lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, Volney Minócio, prefeito. Projeto de lei em discussão. Na verdade, são 9, 10 meses de afastamento. Ela está em gravidez com data provável de parto para o dia 31 de dezembro de 2017. E depois tem a licença maternidade de 6 meses. Isso que está pelo menos no... Projeto de lei em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 202/2017 autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um servente. O afastamento do titular do cargo para tratamento de saúde, pois encontra-se em gravidez. Os vereadores também concordaram na votação com dispensa de pareceres. Então, a secretária fará a leitura. Volney Minócio, na condição de prefeito municipal de Nova Prata, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar contratação temporária por excepcional interesse público de um servente para exercer atividades conforme constantes no anexo único da presente lei, nos termos dos artigos 193 a 197 da Lei Municipal número 5.760/2005, que instituiu o regime jurídico único no município. Parágrafo 1º. A contratação de que trata a presente lei será até o dia 15 de julho de 2018. Parágrafo 2º. As atribuições, o salário e a carga horária do contratado estão fixados no anexo único da presente lei. Artigo 2º. O contrato será de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos ao contratado, sem prejuízo do estabelecido na Lei Municipal 5.760/2005. Repouso semanal remunerado, gratificação natalina proporcional ao término do contrato, férias proporcional ao término do contrato acrescidas de 1/3, adicional de insalubridade, se for o caso, vale-refeição, vale-transporte, inscrição no regime geral da Previdência Social. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei municipal correrão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 4º. Esta lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, Volney Minócio, prefeito. Projeto de lei em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Passamos agora, então, ao expediente do Poder Legislativo. Novos. Primeiro expediente de hoje é o pedido de indicação número 183/2017, da vereadora Clarice Quilmento Minócio, que dispõe sobre a utilização de espaço vago no bairro São Cristóvão para a área de lazer. O secretário fará a leitura.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Clarice Chiomento Minosso, vereadora pela bancada do PSB, com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, apresenta aos demais colegas a proposição a seguir. Tendo em vista que o bairro São Cristóvão é o maior bairro da cidade e pouco contemplado com áreas de lazer, solicito que o Poder Executivo viabilize a utilização do espaço vago existente no encontro da Avenida Presidente Vargas com a Estrada Buarque de Macedo, ao lado do Bar e Armazém do PAN, para que este espaço possa ser utilizado como área de lazer para a população, com a limpeza e a colocação de bancos, para que as pessoas possam usufruir melhor deste espaço. Nova Prata, 10 de outubro de 2017, vereadora Clarice Minosso, PSB. Indicação em discussão. Com a palavra, a vereadora Clarice Chiomento Minosso. Boa noite, senhor presidente, caros colegas e as pessoas que nos prestigiam. Quero dar as boas-vindas ao novo colega, o Ismael. E só falar um pouquinho a respeito dessa indicação, porque até um pouco estranho, ao lado de um bar, né? Na verdade, não é para pôr mesas para beber, né? Essa é a ideia. E também é um local de bastante fluxo de veículos. Então, tem que ter cuidado e não colocar brinquedos. Não é esse o objetivo. Mas alguns bancos poderiam ser colocados. E para que esse local fosse melhor aproveitado. É meramente um depósito de caixas e fica normalmente sujo, né? Então, que fosse aproveitado de alguma maneira esse espaço. Essa é a minha sugestão e peço apoio aos colegas. Com a palavra, o vereador Gilmar Perusso. Senhor presidente, demais vereadores, servidores, pessoas que nos acompanham, toda vez que eu vejo uma proposição com essa destinação, e eu sou favorável à proposição, eu inevitavelmente lembro que nós discutimos aqui nessa casa bastante na questão dos cargos de confiança que seriam destinados para cuidar todos os espaços públicos do município, e se disse aqui 1, 2, 3 vezes que era porque a partir daquele momento não haveria mais espaço público descuidado. Que iria ter, então, lá o dirigente, o assessor, coordenador de praças, de áreas verdes, etc. e tal, espaços de lazer, que iria ter uma dedicação e que era necessário porque a situação exigia, e que a partir dessa necessidade da colocação em atividade desses cargos, iria se dar uma nova imagem, uma nova paisagem para essas áreas do município. A Clarice traz uma área, mas existem várias áreas iguais a essas. Algumas que já existem, praças, etc. e tal, e outras que não existe nada. E essas talvez sejam as que mais estejam esquecidas aí. Então, eu acho que não custa lembrar que, aproveitando a proposição da vereadora Clarice, que se questionasse o que não está funcionando em relação àqueles cargos que a Câmara aprovou. Alguma coisa não está funcionando da maneira que deveria, porque, no meu entender, haveria que se fazer um levantamento de todas essas áreas
um mapeamento de todas essas áreas, em todos os bairros, e a partir disso, se fazer um trabalho, de novo, com esses cargos que foram aprovados, e quem sabe aí fazer uma recuperação, enfim, né? Para ao invés da gente vir aqui pedir, a gente vir aqui dizer, olha, lá tinha um espaço e tal, e que agora foi colocado à disposição da comunidade, e parabéns para a administração. Mas, por enquanto, nós ainda estamos fazendo o que nós fazíamos, Altir, antes daquele projeto ser aprovado. Ou não é verdade? Né? Então, se precisar, até podemos apresentar uma proposição, me disponho a fazê-lo, para que se faça esse mapeamento. Eu acredito até que o município deva ter esse mapeamento. Né? Nós aprovamos agora o segundo projeto, nós aprovamos R$63 mil para o meio ambiente. Foi para o meio ambiente. Para o viveiro e serviços de terceiros, que eu não sei bem que serviços seriam esses, se está sendo contratado alguém. Mas está sendo contratado, já foi aprovado. Então, serviços de terceiros, normalmente, é quando se contrata alguém para prestar um serviço. Então, não foi suficiente ou não está funcionando a contento. Eu nem estou falando aqui, e é bom que isso fique muito claro, não é nem, então, de crítica absolutamente, mas é uma lembrança que me vem em função dessa proposição e que eu acho que nós precisamos, sim, cobrar, porque nós dissemos aqui, quando foi aprovado aqueles cargos, em que pese eu não ter votado, mas a gente disse aqui que iria cobrar a efetividade, enfim, o resultado. Eu voto favorável com essa lembrança aí. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Clayton Rigo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa, plateia que está nos assistindo, concordo grau, gênero e número com o Gilmar. De fato, na época nós prometemos isso aí, votar nos cargos de confiança e cobrar. E, inclusive, tem um espaço, né, Clarice, que nós fomos visitar, que um morador construiu uma taipa ali no bairro São Cristóvão para melhoria do ambiente, e ele foi notificado porque ele fez aquela melhoria no espaço do município. Porque não pode, Posto Saúde fez a demanda, e nós fomos a campo, eu e a Clarice ver lá, e realmente, o cara fez uma melhoria com uma taipa, e os fiscais da Secretaria de Planejamento foram lá e notificaram ele, e eu acredito que ele vai ter que desmanchar. Mas, enfim, a prefeitura não arruma, não deixa arrumar. Aí é um absurdo, né? Então, eu acho que a indicação do Gilmar é boa, podemos fazer ela no coletivo, para que seja feito o mapeamento, porque deu para evidenciar naquele momento que não se tem um mapeamento disso aí, inclusive nem se sabia que área era, né? Se era área verde ou se era sobra do loteamento. Então, para a gente ter uma noção de como que está, de repente, um pouquinho bagunçado esse fato aí. Podemos fazer essa indicação junto, é uma bela indicação da Clarice, sou favorável, e talvez, com a pressão de todos os vereadores, isso aconteça mais rapidamente. Obrigado. Indicação e votação. Aprovada por todos os vereadores. Pedido de indicação número 184/2017, da vereadora Clarice Chiumento Minosso, dispõe sobre a inclusão das atribuições específicas na lei do programa Pequeno Jardineiro. A secretária fará a leitura. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Clarice Chiumento Minosso, vereadora pela bancada do PSB, com assento nessa Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, apresenta aos demais colegas a proposição a seguir.
que o Poder Executivo inclua na Lei 3.585, de 1996, que criou o Programa Pequeno Jardineiro, as especificações das atribuições para que não seja desvirtuada a função socioeducativa do programa. Solicito ainda que seja incluída no programa Educação Financeira e Planejamento Família, de acordo com orientações técnicas, tendo em vista a faixa etária Nova Prata, 10 de outubro de 2017, vereadora Clarice Minosso, PSB. Pedido de indicação em discussão. Com a palavra, a vereadora Clarice Minosso. Renovo a minha saudação a todos. Este pedido, ele é muito importante. Eu considero uma das vitrines do nosso município da assistência social, o programa Pequeno Jardineiro. Ele surgiu como projeto e se caracteriza hoje como programa, devido ao tão bem que ele veio funcionando, quanto ele é bom, né? Mas existem algumas questões que eu acredito que devam melhorar, né? Eu não consegui mudar isso anteriormente, mas eu gostaria que fosse mudado agora. A questão do pequeno jardineiro são adolescentes de 14 a 16 anos. Normalmente eles são triados, né? São muitos os candidatos, chega a 60, 70, 80, onde a gente tira desse grupo 2 turmas de 14, 2 turmas de 13, e eles vão e fazem o trabalho no contraturno de escola. Mas, porém, vai passando de gestão em gestão e também fica um pouco na questão do bom senso das pessoas que estão na direção desse programa. Não estou criticando ninguém, ao contrário. Muitas pessoas e muitos serviços da prefeitura pedem os serviços do pequeno jardineiro. E fica um contraditório. Pode ou não pode, deve ou não deve fazer isso ou aquilo. Mas acontece que aí se cria uma brecha até para atrito entre colegas. Se as funções deles estiverem normatizadas, se elas estiverem bem escritas, o que pode e o que não pode fazer, não gera margem para atrito. E eles ficam exatamente na função que é para fazer. Não é carregar arquivo, não é carregar entulho, resto de construção, não é espalhar grama, terra para plantar grama em campo, 3 semanas espalhando. Tá? Uma série de coisas que a gente poderia evitar. Uma série de coisas que eu não concordo. Não concordo e tenho certeza que ninguém concorda, a menos quem é favorecido. Então, Secretaria de Obras para isso. E pequeno jardineiro é para cuidar de praças e jardins. Adubar terra e ter... O programa é socioeducativo, não é carregar entulho. Então, eu acredito que se a gente normatizar isso, a gente fecha uma lacuna, fecha, para que esses meninos não sejam explorados. Ah, porque é adolescente, porque é pobre, melhor do que ver na rua. Melhor do que ver na rua, então põe o teu filho fazer isso. Vamos ver se os nossos filhos vão fazer isso. Não, não vão. Então, não se deve fazer com os outros o que a gente não quer para a gente. Né? Eu sugiro que seja normatizado. E outra coisa, educação financeira. Porque começar a receber um salário, e recebe aí meio mínimo, é a provisão deles, meio salário mínimo, com carteira assinada, tudo direitinho. Tá? O que é feito desse dinheiro? Vai para a igreja do pastor que o pai frequenta, 10% disso também? Já teve casos. Só soube depois, porque senão não ia. Tá? E já teve casos também que o menino pagava toda a alimentação da família, enquanto o pai gostava da cachaça. Então, que esse dinheiro também seja fiscalizado, que esses meninos também tenham educação financeira e que seja vigiado esse dinheiro. Porque não adianta a gente querer proporcionar, a criança ou o adolescente se acostuma com esse valor, né? E ele não sabe fazer uma projeção de vida, o que fazer com esses valores. E provavelmente não recebe essa orientação em casa. Porque se essa família tivesse tido, provavelmente estaria mais organizada financeiramente. Então, a minha sugestão é que haja
planejamento familiar, aulas de planejamento familiar, aulas de planejamento financeiro e também que sejam normatizadas as funções exercidas por esse programa. Peço a colaboração de todos que votem positivamente nisso, que a gente vai estar, com certeza, melhorando a condição de vida de muitas futuras famílias em Nova Prata. Obrigada. Com a palavra, a vereadora Luciane Bristotti. Senhor presidente, demais colegas, colegas vereadoras, plateia que nos assiste, uma satisfação tê-los sempre conosco. Os funcionários da casa, realmente, Clarice, eu lembro, lá em 1996, da implantação desse projeto, era a menina dos olhos do nosso amigo falecido já, o Dr. Rubens Alberto Long, que trouxe esse projeto para Nova Prata, com o objetivo de dar às crianças, né, nessa faixa etária, não só um envolvimento social, financeiro, mas também o objetivo do projeto também era prepará-los para uma profissão, né? Para que eles estivessem ali na frente até um encaminhamento profissional, né? Porque pequeno jardineiro hoje, quem não precisa de um jardineiro em casa? Então, passando pelo projeto, né? Preparando eles profissionalmente, ensinando eles a cultivar, a plantar. Este era o objetivo inicial lá atrás. Não sei se houve muitas mudanças durante o decorrer de todos esses anos, que eu acho que é um pecado se foi... E a gente que acompanha vê que realmente a gurizada faz um bom trabalho, mas não está dentro da linha do projeto. A Clarice colocou bem, e eu concordo também, eles recebem o seu meio salário, naquele período em que está trabalhando, e quando terminar? Eles já acostumaram que tinha aquele dinheirinho no bolso. Quem está ensinando eles que depois dali, eles não vão mais ter aquele valor? Quem vai colocar eles no mercado de trabalho? Que aí passou os seus 16 anos. Então, acho que é um projeto de muita valia, mas é um projeto que tem que repensar realmente a condução deles. Sim, Clarice, pode falar. Só para complementar, a gente fez uma pequena adequação, meio que por conta, respeitando a lei, na questão da idade, da faixa etária. A gente sempre absorvia os menores, porque se entendia a brevidade da necessidade financeira. Porém, a gente observou que eles saem com 15 anos. Piorou a situação, porque daí abre uma lacuna maior dos 15 à faixa etária que eles podem começar a trabalhar. Então, a gente priorizava os de 15. Não é uma coisa muito ideal, mas era uma maneira de diminuir a lacuna. Mas se você diminuir a lacuna e ainda orientar financeiramente, a gente consegue atingir um objetivo melhor ainda. Tu está fazendo planejamento familiar também, né, Clarice? Também. Porque não adianta nós pensarmos em colocar o pequeno jardineiro só em função da situação financeira da família. Nós estamos fazendo um trabalho social com eles, tirando eles da rua, trazendo eles no contraturno, dando meio salário mínimo. E o que é que nós, gestores, após a saída deles, oferecemos para eles? Então, tem que repensar. Nós estamos colocando eles de volta para a rua. Então, todo o trabalho social, todo o programa social que é feito, e principalmente quando é remunerado, a gente tem que pensar num pós, né? Tem que se pensar num pós. É que nem a questão da porta da entrada e a porta da saída. Tem que ter. Então, eu sou favorável, eu acho que nós temos que vigiar essa situação. Porque, realmente, eles são usados para tudo e, às vezes, não são dentro do objetivo do programa. Então, me preocupa também essa questão. Né? Então, assim, eu sou favorável e, se tiver que ser a fiscalizadora lá junto, sabe que eu amo o trabalho social e me preocupa muito essa questão junto com essa gurizada toda. Então, minha posição, eu só queria... elucidar também essa parte, porque acompanhei o Dr. Rubens lá atrás, o quanto ele batalhou para trazer esse projeto para Nova Prata. E tantos outros podiam ser trazidos, né? Mas a gente tem que ter um pós, como disse o presidente, nós temos que ter uma porta de entrada e uma porta de saída, porque a partir do momento que ele sair da porta daqui, ele vai se deparar com um mundo de quê? Até ali ele tinha meio salário, ele ajudava o pai a pôr a comida na boca dos irmãos, mas não é só isso, né? Não é só isso que nós temos que trabalhar. Por isso que o social ele tem que ter sempre uma continuidade, senão nós não vamos a lugar nenhum.
E a questão anterior, só para me emendar, eu sei que não pode falar, mas eu também sou fiscalizador em relação à questão dos espaços públicos, porque eu votei a favor dos cargos e eu acho que nós temos que cobrar, e eu disse que eu seria uma das que iria cobrar se a coisa não estivesse acontecendo. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Ismael Frison. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, aos servidores da casa. Só para contribuir, eu já fui secretário até e coordenei também o Pequeno Jardineiro. Na época, o doutor, então, e falecido doutor Long, qual é que era o objetivo do Pequeno Jardineiro? Era criar conscientização ecológica junto às famílias, junto aos pequenos, em função da questão da preocupação junto à ecologia. Esse programa, infelizmente, se desvirtuou e acabou seguindo a linha de serviço braçal para pintar cordão, para fazer canteiro, que também não deixa de ser uma questão prática, tá? Que também tem o seu objetivo e o seu valor para, enfim, ensinar a eles a ter essa questão de ter que trabalhar. E o que se fazia na época, foi feito um convênio com a Vipal, na época, né, para que os melhores, né, que se destacassem dentro de um programa ecológico, dentro da educação, dentro do respeito, dentro da avaliação que se fazia com psicólogos, com nutricionista, com todo o pessoal que tinha o amparo atrás, para a Vipal ou outras empresas que fossem absorver essas crianças para dar o pequeno aprendiz, então dar o primeiro emprego para eles conseguir seguir essa questão da lacuna que fica sem ter o trabalho. Então seria interessante pensar novamente isso, né? Procurar essas empresas e tentar ver se consegue ter essa parceria para realmente eles suprir essa lacuna. Não de todos, mas hoje a Clarice está falando que se faz isso com o Senai, né? Mas nós tínhamos o trabalho direto com a empresa, então nós conseguimos quase direcionar, se não todos, a grande maioria, né? Então essa é uma questão interessante, que dá continuidade e é interessante. Então essa é uma ideia, se a pessoa quiser. Obrigado. Com a palavra, o vereador Mário Cortellini. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras, servidores da casa, a plateia que nos prestigia. Eu acredito que eu tenha feito parte da primeira turma dos pequenos jardineiros daqui. Eu não cheguei a trabalhar no Pequeno Jardineiro, mas eu cheguei a fazer o curso que o Dr. Long apresentava e proporcionava naquele momento para os que queriam ingressar no Pequeno Jardineiro. Inclusive, na época, tinha um curso profissionalizante de poda, de enxerto. Era um curso assim fantástico de jardinagem. Era um curso exemplar no estado na área de jardinagem. Então, não sei se agora ele fugiu um pouco o rumo, mas naquela época era, além de ser um programa social, um projeto social, ele era um projeto profissional. Te dava uma profissão. Então, dava um encaminhamento profissional para quem quisesse seguir na área. Então, era muito pertinente. Então, se nós consigamos, talvez, buscar, ou não sei como está andando agora, talvez tenha esse rumo ainda, e se não tiver, se fugiu o foco, que nós consigamos ingressar de novo nesse foco. Era muito interessante. Tinham cursos muito, muito bons. Isso aí. Indicação e votação. Aprovado por todos os vereadores. Essa era a ordem do dia. Temos agora aqui algumas correspondências que a nossa secretária irá fazer a leitura e já peço aos colegas que queiram fazer uso da tribuna que já se inscrevam eletronicamente. Esse é o convite do hospital, já tinha lido na semana que passou, só para relembrar vocês, então, que tem a reunião no hospital, no próximo dia 18, às 19 horas, no próprio Hospital São João Batista, para tratar de assuntos referentes ao hospital. Não sei se vocês querem que eu leia toda a correspondência ou só o lembrete da reunião. Dia 18, às 19 horas, no Hospital São João Batista. Tá? Convite a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Conselho Municipal de Esportes de Nova Prata e Associação Pro Esporte, Cultura e Lazer têm a honra de convidar os senhores vereadores para o final do 20º Campeonato Municipal Amador de Futebol de Campo,
Taça do Esportista Irineu Cola Dinda, entre o Brasil e o Ser Amigos, que se realizará no próximo domingo, 22 de outubro de 2017, no estádio Dr. Mário Tini, às 10 horas, e para o almoço de encerramento, na mesma data, às 12h30, no Clube São Cristóvão, tendo como cardápio frango, massa, leitão e saladas diversas. Os ingressos custam R$ 25,00 e estão à disposição com os dirigentes das equipes. Contamos com as ilustres presenças dos senhores e senhoras vereadores: Everson Marcos, secretário municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer; Claunir Grande, presidente da Associação Pro Esporte, Cultura e Lazer. Tribunal Regional Federal, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal Thompson Flores; a diretora do Fórum de Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, juíza federal Daniela Toqueto Cavalheiro, e o diretor do Fórum de Subseção Judiciária de Bento Gonçalves, doutor juiz federal Ruiz Coeler Ribeiro. Tenho a honra de convidar a Vossa Excelência para a solenidade de instalação da Unidade Avançada de Atendimento de Nova Prata, Justiça Federal, né, a realizar-se no dia 25 de outubro de 2017, às 11 horas, na Câmara Municipal de Nova Prata. Trajes de passeio completo, solicita a confirmação até dia 23, pelo endereço eletrônico cerimônia@jfrs.jus.br. Depois eu mando para vocês a foto, só para ver, para quem tem que fazer a confirmação. Instalação da Justiça Federal aqui em Nova Prata. Para fazer uso da tribuna, o vereador Gilmar Perusso. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos acompanham, primeiramente, registrar aqui, né, os nossos sentimentos em relação ao passamento do ex-vereador Flávio Sartori, que foi nosso colega, meu colega aqui por 2 vezes, na verdade 3, uma ele acabou assumindo lá a chefia de gabinete. Então, a gente lamenta quando ocorre fatos dessa natureza, né, de forma trágica. Mas eu sempre digo que cada um está no caderninho lá desde o dia que nasce, e assim foi mais uma vez, né? Desejar aí que a família possa ter forças nessa hora. O que me traz também à tribuna é o fato de que na sessão passada nós tivemos aqui o secretário de Saúde, e que eu, por ter presidido a comissão do processo administrativo especial, nunca me pronunciei sobre esse assunto, mas como é público e tem a minha assinatura, juntamente com mais 2 pessoas, na conclusão desse procedimento, desse expediente, eu apenas quero deixar registrado aqui também, e faço em função de que, pelo que foi dito aqui, o prefeito não acolheu a nossa conclusão. Em relação a esse expediente, primeiro, eu quero dizer que nós ouvimos várias pessoas. O proprietário da Biomarquezine, o técnico, ouvimos os membros da comissão de recebimento, o secretário da Saúde, enfim. Entre algumas situações que importam, o próprio proprietário da empresa confirmou, e a nota fiscal, que está nas folhas 83 do processo, também confirma que a natureza da operação dessa transação foi a venda de um bem do ativo imobilizado. Acho que o presidente sabe
mais do que qualquer um de nós, que se trata de um bem que já estava não sendo utilizado e também não estava à venda lá como novo. O fato do equipamento não ser novo é indiscutível. Isso foi dito lá pelos próprios representantes da empresa. Eu não estou dizendo, nós não dissemos, eu não estou dando opinião aqui, eu estou fazendo a leitura do que foi apurado. O equipamento não era novo, não significa que ele tenha sido usado. Ele apenas não era novo. Ele estava no ativo imobilizado da empresa. Quando foi feita a licitação, uma empresa ofereceu um lance de 125 mil e a empresa vencedora ofereceu um lance de 60 mil. Menos da metade. Nós fizemos várias análises e aqui eu vou me reportar apenas à conclusão. Em relação à empresa, o que nós concluímos? O que nós colocamos na nossa conclusão? Que a empresa Biomarquezine proceda à imediata revisão do equipamento analisador automático de hemoglobina glicada, apresentando todas as revisões técnicas, atestando a eficácia do equipamento. Como ele não era novo, e eles diziam que era bom, a gente então estava exigindo que eles apresentassem essa prova de que o equipamento era bom. Letra B. Seja instalado e posto em funcionamento o equipamento com a realização de testes com a finalidade de comprovar a sua eficiência e qualidade. Então, essa foi a segunda imposição para a empresa. Estou falando aqui do que nós concluímos que a empresa deveria fazer. Terceira, letra C. Seja considerada, a partir da instalação que deverá ser feita pela empresa Biomarquezine, a garantia do equipamento prevista na cláusula 9ª, no que tange à manutenção, bem como a reposição de peças eventualmente necessárias para garantir o pleno funcionamento do equipamento. Letra D. Assinale-se o prazo de 15 dias para que se adotem as providências estabelecidas nos itens A, B e C. Ou seja, estava sendo exigido na nossa decisão que a empresa trouxesse toda a documentação atestando a eficácia do equipamento, as revisões técnicas disponíveis, que fossem feitos testes para comprovar a eficiência e a qualidade, para ver se os exames davam certo ou não davam, e que as garantias começassem a entrar em vigor a partir do momento da instalação, tanto de manutenção quanto da reposição de peças, porque havia uma dúvida se ainda havia peças no mercado para esse tipo de equipamento. E demos 15 dias para a empresa. O não cumprimento, ainda para a empresa, o não cumprimento das determinações supra e a eventual verificação da não eficácia do equipamento enseja a rescisão imediata do contrato com a restituição dos valores pagos, 60 mil reais, devidamente atualizados, além da indenização a ser apurada, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas para a inexecução do contrato, nos termos da Lei 8.666 de 93 e suas alterações,
especialmente o disposto no artigo 87 do referido diploma legal, além das demais combinações legais aplicáveis ao caso, que a lei das licitações prevê. Então, isso foi a decisão em relação à empresa. A empresa tinha que mostrar que aquele equipamento, se não era novo, ele estava em estado perfeito para funcionar, com todas as garantias e de praxe. Em relação ao município, é o número 2, em relação ao município. Letra A. A empresa, quando entregou, disse que não fez o teste. Isso está lá nos depoimentos, eu não estou... Não é opinião, isso é o que está no processo. A empresa disse que não colocou em funcionamento porque o município não tinha... Eu vou pedir o espaço de líder, presidente, que o assunto é importante. A empresa disse que não tinha, que o município não ofereceu o PAC de reagentes. São elementos lá necessários para o equipamento funcionar. Em relação ao município, seja providenciada a imediata disponibilização do PAC de reagentes pelo município, assim como todas as medidas de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde para o imediato funcionamento do equipamento, bem como fiscalize e verifique o funcionamento e eficácia do equipamento e dos testes, através de pessoas qualificadas para este fim, as próprias integrantes do laboratório. Seja providenciado ainda o devido treinamento dos membros da comissão de recebimento, para que cumpram adequadamente com suas funções. Por quê? Então, essa era a imposição do município. Coloca à disposição o PAC de reagentes para o equipamento funcionar. Em relação à comissão, também tinha aqui um item em relação à comissão. As integrantes da comissão de recebimento, eu estou dizendo isso porque o secretário disse que não houve falhas. A comissão de recebimento, tem o nome dos 3 aqui que foram ouvidas, afirmaram, isso está no processo, em seus respectivos depoimentos, que assinaram o termo de recebimento sem ter recebido e conferido o equipamento. Elas não viram o equipamento. Afirmaram também que não tiveram contato com o analisador automático de hemoglobina glicada, mas mesmo assim assinaram o termo de recebimento, no qual consta que receberam e conferiram o equipamento. Assim, diante da conduta das servidores antes nominadas, tem o nome dos 3, encaminhamos para a instauração de sindicância disciplinar, com fulcro no artigo 142, artigo 158, inciso 2, da Lei 5760 de 2005, que tem, a lei está escrita aqui. As irregularidades e faltas funcionais serão apuradas em processo regular com o direito à plena defesa por meio de sindicância disciplinar, quando a ação ou omissão torne o servidor passível de aplicação de penas de advertência e suspensão. Ou seja, os 3 membros, vereadora Luciana, os 3 membros da comissão assinaram que receberam e conferiram o equipamento sem jamais ter visto o equipamento. Em relação ao secretário de saúde, que também nós colocamos uma conclusão. Quanto ao secretário, senhor presidente, municipal de saúde, o qual era o responsável pela gestão da secretaria e solicitou a aquisição do equipamento, foi quem solicitou a compra, recebeu a máquina, que era a comissão que deveria receber, recebeu a máquina sem ter avaliado as reais condições da mesma. Cabe ao chefe do executivo, ao prefeito municipal, porque se trata de um cargo de confiança, adotar as medidas que entender cabíveis, já que o secretário de saúde ocupa cargo de confiança do chefe do executivo municipal. Quinto, outro sim no mesmo sentido do parecer jurídico emitido às folhas 085, bem como na notificação de folhas 91, sugere-se
o encaminhamento de cópia desse expediente ao representante do Ministério Público, bem como ao controle interno do município para conhecimento e eventual adoção das medidas que entender cabíveis. Depois de 250 páginas de análise, nós fizemos uma conclusão dizendo o que caberia para a empresa, sob pena de não poder mais contratar com o município, devolver o dinheiro e ainda ser passível de indenização. Nós dissemos o que caberia ao município, porque não foi colocado em funcionamento por não ter o PAC de reagentes. Nós dissemos o que caberia à comissão de recebimento que assinou que recebeu e conferiu e nunca viu o equipamento e disse lá que recebeu e conferiu a manda do superior. E o secretário que requisitou a compra, autorizou o pagamento e recebeu o aparelho, para que o prefeito, se entendesse que houve alguma falha na conduta, tomasse as providências. E que esse expediente fosse encaminhado ao Ministério Público, não outros que foram ditos aqui, este expediente. Bom, eu quero dizer que juntamente com a servidora Liluana Raffo e com o servidor Edgar Tibola, nós fizemos um trabalho sério, imparcial, não despidos de qualquer sentimento. Foi um trabalho exclusivamente técnico. Implantamos um sistema que só em Nova Prata tem de depoimento, presidente, vou concluir, audiovisual, com gravação de imagem. Poderíamos até ser reconhecidos, porque Nova Prata deve ser o único que tem. É sistema do fórum, igualzinho. Porém, é um direito do prefeito não aceitar nada disso aqui. Mas se algum vereador tem qualquer dúvida, não pergunte para mim. Leia o processo. Tem 250 páginas. E tirem as próprias conclusões. Eu apenas vim aqui defender o parecer e o nosso trabalho, porque é um trabalho que está acima de qualquer questão. Acima de qualquer espécie, né, de qualquer influência de quem quer que seja. Ninguém, absolutamente, nem dentro, nem fora, nem do lado da prefeitura, influenciou, e vocês vão ter a oportunidade de ler e ver que foi um trabalho só técnico. Então, eu apenas queria deixar registrado isso, e o prefeito não acolheu, enfim, né? Os motivos são esses. Nós fomos... Posso responder, presidente? Nós fomos constituídos, eu como servidor e os outros dois, nós fomos constituídos por uma portaria, né, que é de lavra do prefeito, né, e da Secretaria de Administração, para apurar esse fato. Então, na verdade, quem nos delegou para fazer esse trabalho foi o prefeito, que, como eu disse, não é obrigado a aceitar o parecer. Mas esse foi o nosso parecer, onde nós abordamos todos os itens e todos os membros que participaram. Obrigado, presidente. Para fazer uso da tribuna, o vereador Mário Cortellini. Renovada a saudação a todos, vou ser bem breve. Venho para a tribuna para parabenizar o Executivo, algumas feitorias aí que ele tem feito em relação aos pedidos meus. Já foi trocada a placa lá no entroncamento com a José Reinelli e a Júlia de Castilhos, então
Era uma placa que estava fora de regularidade e agora colocaram a placa correta. Então, alguns pedidos que eu fiz estão sendo observados, estão sendo feitos. Nós comentamos também das praças públicas. Acho que nós precisamos fazer um mapeamento, sim. Acredito que nem o Poder Executivo saiba quantas tem. Eles estão mantendo várias delas, mas algumas ficam a desejar. Então, talvez o Poder Público nem saiba se é área verde, se é praça, se é sobra do loteamento ou algo parecido. Então, precisa sim fazer um mapeamento delas. E também queria parabenizar aí o Dia do Professor. Então, a passagem do dia 15, Dia do Professor. Aqui nós temos, acredito que tem 2, né? Cook, nosso presidente, que é professor, Perusso, que já foi professor. E também queria parabenizar os meus colegas instrutores pelo dia de hoje, que hoje é o dia do instrutor de trânsito. Que nós consigamos conscientizar o pessoal aí na direção, no volante aí, para que sejam condutores conscientes e defensivos. Então, que cada vez mais nós consigamos. Aqui tem vários colegas que são da área do transporte e da área de trânsito, então é muito pertinente. O Sindistock também, que foi um sucesso aí, que estava lotado o salão aí, várias lojas expondo. Então, também parabenizar aí a administração e manifestar também meu pesar aí para a família do Flávio Sartori pela sua passagem. O Flávio Sartori foi quem praticamente me incluiu na política, então eu queria manifestar meu pesar. Boa noite a todos. Para fazer uso da tribuna, a vereadora Roseli Albuquerque. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras, plateia que nos prestigia, pessoal aqui da casa também. Bom, a semana passada eu estive aqui falando a respeito de reuniões que eu tive em Porto Alegre, atrás de efetivos e para resolver o problema nosso de policiamento aqui de Nova Prata. Depois de lá, o comandante de Porto Alegre, o coronel, passou para o de Bento, que é o da regional aqui, para resolver nosso problema. Então, na quinta-feira, eu fui, junto com a capitã Helena, para Bento, numa reunião com o coronel Glauco, que é o da regional de Bento Gonçalves. Onde lá nós pedimos o que eles tinham prometido para nós lá em Porto Alegre, que era a volta dos efetivos das cidades menores, mais do interior, que venham suprir os horários que nós não tínhamos policiamento aqui em Nova Prata. Onde ficou decidido que, a partir desta semana, seria feita uma escala que todas as noites vai ter policiamento das cidades vizinhas, tipo Nova Bassano, Nova Araçá, Paraí, Guabiju, São Jorge, Protásio, vai se deslocar uma viatura desse local e vai estar de plantão aqui em Nova Prata. Porque nossa cidade é o centro e nós não tínhamos policiamento durante a noite aqui. Então, foi feita a escala. A partir dessa semana, nós temos policiais aqui. E também, nessa reunião, eu consegui que fosse transferido o alojamento dos efetivos do POI, que eram em Guaporé e outro em Veranópolis. O POI só vinha aqui, o efetivo do POI não estava locado aqui em Nova Prata. Então, nessa semana, eu e a capitã Helena vamos procurar um alojamento, uma casa, onde eles vão ficar alojados aqui em Nova Prata a partir de agora, que eles não estavam. Então, eles vão continuar atendendo a região, mas a maior parte, o maior tempo, será focado aqui em Nova Prata. E também eu estive com esteve me visitando o chefe do, me deu um branco, o Grando, o chefe de gabinete do Danley, onde existe
onde ele me passou, existem uns projetos que eu consegui entrar com a assessora Daisy e conseguimos computadores para a PAI. Isso é uma coisa que está em aberto e que vocês, colegas vereadores, também podem procurar, os deputados de vocês, intervir e procurar buscar alguma coisa. A gente conseguiu 8 computadores. Hoje, até entramos em contato com a assessora lá de Brasília. Eu consegui com o deputado Darley. É um projeto diretamente baseado para entidades, tipo a PAI. É específico. Até eu pensei, como eu já tinha conseguido aquela emenda de 100 mil reais para a PAI, eu pensei em colocar na SCODEF. Não tem como, é diretamente para a PAI. Mas assim, ó, tipo, é 8. Se alguém conseguir mais 8, são 16. E é uma coisa bem importante, que nós juntos podemos buscar essas coisas. Eles se importam bastante com esses projetos, então a gente está sempre em cima para buscar e para puxar para a nossa cidade. Então. E meu muito obrigado, boa noite. Eu passo para vocês no grupo amanhã. Para fazer uso da tribuna, vereadora Clarice Chiomento Minosso. Renovo minha saudação a todos. Eu quero, primeiramente, me solidarizar com a família do Flávio Sartori, então, pela perda, e, ao mesmo tempo, quero agradecer a todas as manifestações de carinho e solidariedade, então, pela perda que eu também tive, né? Nós tivemos, a família Minosso teve, nesse final de semana, onde eu perdi um cunhado, né? Muitos estiveram, muitos nos abraçaram e muitas pessoas se manifestaram de outras formas. Então, agradecer a todas as pessoas que também se manifestaram em apoio e saber que a dor não tira, né? As pessoas não conseguem tirar, mas ampara. De alguma forma, o abraço, o carinho, o afeto, as manifestações, elas nos amparam e nos tornam um pouquinho mais fortes para que a gente também suporte as perdas da vida da gente, né? Também quero parabenizar os professores pela passagem do seu dia e dizer que o mês de outubro ele é um mês festivo, embora a gente tenha vivido alguns sacudões, né? Não parece que é festivo, mas é. 1º de outubro se comemora o Dia do Idoso, dia 12/10, o Dia da Criança, dia de Nossa Senhora Aparecida também, e dia 15, o Dia do Professor. Então, são muitas datas, né, a serem comemoradas, e a gente deixa aqui o nosso abraço, então, o nosso parabéns a todas as pessoas envolvidas, que praticamente abrange todas as faixas etárias, né? Outra questão que eu queria colocar é que, na verdade, a minha proposição despertou um pouquinho a questão da limpeza das praças, despertou aí um fator intrigante e importante, né? E dizer que, assim, não está totalmente descuidado, não é esse o objetivo da minha proposição. E quando eu falei que aquela praça aquele local estaria descuidado, não é pelo poder público. Na verdade, as pessoas que fazem uso daquele local, né, não o fazem adequadamente. Né? Quando eu me referi àquele local, não era com relação ao poder público, porque é feito corte de grama lá. Né? Até porque é bem na entrada da cidade, então é bem visível. E, assim, a questão dos eventos que teve no final de semana, a gente sabe que a equipe esteve envolvida e, apesar dos feriados e apesar das chuvas, eles estiveram trabalhando. Estiveram trabalhando, sim. E, inclusive, eu vi vários locais, no Caldas, né, naquela plataforma, foi feito melhorias, corte de grama nos capitéis, e também na Igreja São Miguel. Eu sei que foi feito corte de grama e foi feita uma limpeza grande aí, né? Então, algumas coisas, a montagem de estruturas, ou retirar palcos e colocar palcos, também dá trabalho. Eu sei que tinha gente viajando e voltou para trabalhar
na montagem e desmontagem dos palcos, né? Então, assim, é feito, porém os espaços públicos de Nova Prata, eles são muitos, muito grandes. E concordo que haja um mapeamento e concordo que seja feito um levantamento de forma a vir a aproveitar os que não estão sendo aproveitados. Porque tem muitos espaços que não estão sendo aproveitados. E quando eu busquei saber de quem que era esse terreno, esta área, havia dúvidas. E existem dúvidas. Em vários espaços. Pá, não sei, mas já vejo para ti. Foram prestativos e prontos. E me passaram. É do município realmente, né? E assim como esses, são muitos outros que são do município. E se a gente fizesse uma programação, então, de adoção dessas áreas? Mais interessante ainda, porque jogar tudo no colo do município é bastante. Eu tenho certeza que isso vai acarretar em mais despesa e mais dificuldade. Eu acho que a gente inchar a máquina pública não é o caminho. Todo mundo sabe que não é o caminho. Então, que a gente faça, sim, mas que se faça um programa de adoção de espaços públicos, por entidades, por empresas, por associações. Enfim, já tem alguma coisa acontecendo em Nova Prata. Tenho certeza que aquele trevo lá de saída é da IOC, né? A IOC que faz a manutenção. E está sempre bem cuidadinho. Então, que outras empresas fizessem a adoção. Então, essa é a minha proposta, que a gente trabalhe nesse sentido. Não sei se a gente pode fazer uma proposição coletiva ou mover, que seja uma iniciativa até do legislativo, talvez. Né? Então, fica aqui meu questionamento e para a gente somar ideias e, de repente, fazer um trabalho, um movimento aí nesse sentido. Tá? Então, uma boa semana a todos. Obrigada. Para fazer uso da tribuna, o vereador Altir Ferro. A saudação, senhor presidente, colegas, funcionários da casa, plateia que nos honra com a presença, diretor do presidente do hospital, Fernando, o Mário Kozer, diretor do campus da UX aqui, saudação a todos. Em primeiro lugar, quero também transmitir meu sentimento de pesar a Clarice, pela perda do cunhado Claudir, a família do Flávio Sartori, que lamentavelmente também nos deixou, e outro assunto que eu queria falar era sobre a vinda do chefe do gabinete, Sr. João Ju. E só faço isso porque, ao final da fala, ele disse que eu teria assinado um pedido de informações sobre a compra do equipamento, cuja resposta já estava em poder da Câmara. E nós não estaríamos nem lendo as respostas que vêm para cá, gastando papel desnecessariamente e prejudicando o meio ambiente. E fez também alusão aos resultados das últimas eleições, dando a parecer que eu e alguns outros colegas estávamos ainda inconformados com a perda das eleições. Ficou bem claro aqui, para todo mundo. Eu quero dizer que durante toda a campanha, eu pedi voto para mim e para o Volney. E eu acho que o secretário, atual chefe de gabinete, o Rui, ele não se lembra disso. E é lamentável que ele venha aqui e pôs o nosso nome aí numa situação constrangedora, né? Eu quero dizer também que
que eu não fiz nenhum questionamento sobre os problemas havidos na compra do equipamento de análise da hemoglobina, porque o processo administrativo instaurado pelo Executivo, que teve como presidente o colega Gilmar, foi muito claro, e para mim não ficou dúvida a respeito. E se eu tivesse que questionar, nós ficaríamos aqui uma tarde inteira. As dúvidas são muitas. Né, Clarice? E registrar que essa comissão foi nomeada pelo prefeito. E depois de todo aquele trabalho de 250 páginas, vejam a resposta que o prefeito deu ao resultado. Bom, eu só vou ao final. Remetido para emissão de parecer jurídico, foi concluído em 5 de outubro que a decisão do chefe do Poder Executivo pelo não acolhimento das decisões da comissão processante. Quer dizer, ele manda instaurar um inquérito interno, são 3 funcionários nomeados por ele, com um presidente, e ele não reconhece isso, a legitimidade de toda a sindicância. E mais, o documento também está assinado por quem, se existe alguma fraude, não sei, teria cometido a fraude, que é o atual chefe de gabinete. Quem assinou o documento foi o João Rui e o Volney. Ó, Perusso, quanto tempo vocês perderam para fazer isso? Quem vai apurar isso aqui agora? Vai ser feita uma nova sindicância? Será que vai ser feita uma nova sindicância? Não sei. Eu até acho que não. Se não houver denúncia nenhuma para o Ministério Público, provavelmente isso acabe assim mesmo. Hã? Ou não? E com respeito ao pedido de informações que eu fiz, ele quis constranger aqui o chefe de gabinete. Eu quero dizer para o chefe de gabinete que uma das principais funções de qualquer vereador é fiscalizar. E ele não pode nos constranger sobre isso. É muito estranho que ele tenha colocado aquilo. E eu vou continuar. É como diz o colega Vini, que não está aqui hoje. Eu fui eleito também para desconfiar. Olha, eu não sei se vocês tiveram acesso ao resultado da sindicância, do processo administrativo, está aí. Agora fica uma pergunta no ar. Por que o prefeito rejeitou essa, vamos chamar de sindicância? Só porque provavelmente tenha sido desfavorável? É uma pergunta que eu faço. E vocês podem me ajudar nessa questão. Ser secretário, chefe de gabinete, prefeito, vereador, vice-prefeito, qualquer cargo público, tem seus bônus e também tem os seus ônus. E cada um tem que responder pelos seus atos, essa que é a verdade. Se cometeu erro, tem que pagar. Eu não estou dizendo que ele cometeu erro, mas as evidências são muito fortes. E eu quero registrar mais uma vez aqui. E eu só vim aqui à tribuna hoje porque eu fui provocado pelo atual chefe de gabinete. Senão não viria. Não viria mesmo. No mais, eu quero também transmitir meus parabéns a todos os professores.
comemorado ontem, importante profissão, onde todos nós, obrigatoriamente, temos que passar, né, para ser alguém na vida. E também parabenizar os instrutores, né, também. Parabéns a todos. No mais, boa noite e uma boa semana a todos. Obrigado. Para fazer uso da tribuna, o vereador Claudiomiro Koprovski. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, plateia que nos assiste, o diretor Mário Coser, presidente do hospital, demais pessoas que nos assistem, servidores da casa. Estivemos, semana passada, antecedendo o Dia das Crianças na assistência social, eu, o Mário, o Altir, o Cook, o Clayton, onde foi comprado alguns brinquedos e entre nós rachamos os valores e fizemos uma doação na qual a assistência social, dentro do conhecimento que eles têm, fez a distribuição. Aproveitando a nossa estada lá, conversamos realmente também sobre essa questão do pequeno jardineiro. Tá? Como é que está o trabalho deles, como é que está o andamento, o que realmente eles fazem. E quero deixar aqui também a minha opinião, que sou totalmente contrário da questão de eles serem explorados em alguns trabalhos que devia ser exercido por, realmente, servidores públicos, funcionários públicos. Mas, por outro lado, me deixou um pouco tranquilo, pois o secretário, ele expôs alguns cursos que eles estão fazendo, tá? Algumas pretensões também que ele tem, de algum planejamento futuro que ele tem também de novos cursos. Tá? No qual eu posso citar assim, que ele diz que tem 10 computadores em ótimo estado, onde as crianças estão semanalmente indo fazer o curso de computação. Um outro projeto que ele tem em andamento vai ser a contratação de um técnico, uma pessoa especializada na área de jardinagem. Então, realmente, uma pessoa que vai lá e ensine, mostre para eles, mais voltado, realmente, ao que o Mário, acho que quando começou, também no pequeno jardineiro, então, mais voltado a isso, a eles ter essa prática com o técnico. E também ele nos comentou que, através do governo federal, ele vai encaminhar esses pequenos jardineiros, onde, depois que eles saírem, também eles poderão dar essa continuidade a um trabalho, a um estudo voltado, a um curso voltado à questão financeira. Tá? Então, isso ele também nos comentou lá. Eu acho assim, importantíssimo que realmente ele está no caminho certo, acredito. Então, tá? Nessa questão ali. Tem coisas que tem que melhorar? Lógico que tem. Tá? Não pode ser explorado? Não pode. Tá? Mas também, lógico, que eles têm a questão, muitas vezes, do trabalho braçal, até a questão prática em algumas coisas. Tá? Foi comentado aqui também a questão das praças, lugares públicos. Tá? Temos deficiências, temos problemas, lógico que temos. Tá? Mas eu vejo assim, que os nossos lugares públicos, as nossas praças, tá? A nossa gruta também, Nossa Senhora de Lourdes, eu diria que fazia muitos anos que os nossos lugares não eram tão bem cuidados. Tá? Estão sendo bem cuidados. Por exemplo, nós temos muitos lugares, e quase a maioria dos bairros tem uma praça com brinquedo, bastante delas tem academia ao ar livre, e aquelas que não tem, está no projeto para ser colocada. Está no projeto para ser colocada. Então, eu acho que assim, está no caminho, está andando, mas eu acho importantíssimo realmente nós estarmos atentos e cobrarmos, sim. Levarmos sugestões, levarmos ideias, levarmos lugares onde podem ser melhorados. Tá? Mas eu diria que não está ruim. Tá? Melhorar sempre tem que melhorar, mas nunca esteve dessa forma como está sendo cuidado os espaços públicos.
Nesse último final de semana, teve aqui na praça também um trabalho que envolveu 3 secretarias, onde teve um grande número de pessoas, pessoas de Nova Prata, inclusive de outras cidades também, que me relataram que estavam aqui presentes, que procuram a nossa cidade por não ter muitas opções nas cidades vizinhas. Onde teve dentista, teve exames de pressão, de glicose, teve informações sobre Bolsa Família, cadastro único, brinquedo infláveis para as crianças, com pipoca, algodão doce. Então, isso é importante, onde as pessoas, as famílias se unem, se reúnem. É um momento de integração e um momento também para cuidar da sua saúde. Então, isso também queria deixar aqui o registro, dar os parabéns ao Executivo, às secretarias envolvidas, pelo trabalho que realmente prestam nessa questão. Quero deixar aqui também os meus pesares à família do nosso colega que partiu, Flávio Sartori também, que a família encontre forças. A Clarice também, que perdeu um cunhado. Esse final de semana, acho que nós tivemos 5 perdas em Nova Prata, então foi um final de semana pesado realmente, né? E aproveitar também dar os parabéns aos professores, que é a base de tudo, né? Muito importante na vida de qualquer profissional. Estender ali um abraço também ao Mário, instrutor de trânsito, que seja aos demais também. E é isso aí, pessoal. Uma boa noite e uma ótima semana a todos. Para fazer uso da tribuna, a vereadora Luciane Bristotti. Saudações renovadas a todos, uma satisfação novamente, né? Estamos agora também apresentando do Mário Coser, nosso amigo Fernando também do hospital. Eu primeiro queria dizer, Ismael, mesmo que seja pouco tempo, né, 30 dias, mas seja bem-vindo a esta casa, né? Trabalhar com a gente, é uma satisfação tê-lo aqui conosco, né? Temos muito a fazer aqui no Poder Legislativo. Me solidarizar novamente à família do Flávio Sartori, a minha amiga Zenaide, suas filhas, né, pelo passamento dele, infelizmente trágico, triste, mas a vida é assim, né? A gente no dia a dia leva tropeços que a gente nem espera. A família da Clarice também, né, a família Minosso, realmente foi um feriado pesado, né, de muitas tristezas, mas também muitas alegrias no decorrer dos dias. Cumprimentar. A Clarice dizia, temos várias datas comemorativas no mês de outubro, né? Temos aí o mês de outubro, que é Outubro Rosa, onde se trabalha a questão do câncer de mama. Temos o Dia do Professor, a qual cumprimento todos os professores, e aqui na pessoa do Mário, do Gilmar, que foi professor, do nosso amigo e professor Mário Coser, do Mário, que hoje é dia do instrutor. Hoje é dia do instrutor da autoescola, né? De autoescola, é ou não é, Mário? Então, cumprimenta-se também, não só pelo dia 15, mas pelo dia 16 também. No dia 18, que é o dia do médico, uma profissão que... Ao presidente, né? Perdão, eu não saudei o presidente, também como professor, perdão, presidente. Me perdoe, que estou tão pertinho de ti aqui que às vezes me passo. Mas cumprimento o senhor pelo... É uma profissão que eu sempre digo que tem nas mãos de um professor o poder de transformar o mundo, né? Vocês têm, o professor tem esse poder de transformar o mundo quando está em uma sala de aula, quando está orientando e ensinando aos alunos que aí estão, né? Então, estão todos de parabéns, todos os professores. Dia 18 também comemora-se o Dia do Médico, uma profissão que salva vidas, né? Que é um profissional necessário na vida de todos. Endossar, eu andei anotando muita coisa aqui, mas a Clarice falou, o vereador Cláudio Amiro falou, quanto aos espaços públicos do município, sabemos que são muitos, mas que também estão trabalhando em cima disso. Estiveram nesses últimos 15 dias, apesar da chuva, de todos os eventos que vieram acontecendo, cuidando da nossa igreja,
aquela igreja alemã depois dos Três Mártires, que aconteceu a reforma, que faz parte do roteiro religioso, né, do turismo, estiveram fazendo os cuidados necessários, a Praça do Rio Branco, ao lado da igreja, o Mirante lá na Cascata, a pequena capela que tem do lado da ponte, que vai para... Não seria nem uma capela, é uma igrejinha que tem ao lado da ponte, que vai lá para Protásio, descendo a ponte, que tem uma bem pequenininha, um capitel, isso, né? E todos os eventos que aconteceram na praça, tudo isso envolve a mão de obra do poder público. Não envolve só a mão de obra da Secretaria de Obras, como o pessoal que está lá no turismo, como o pessoal que faz parte da assistência social. Então, realmente, tem muito trabalho para fazer. Sou uma vereadora que votou aquela questão dos CCs e que disse, no dia que eu votei, que eu cobraria se o trabalho não estivesse sendo bem feito. E tenho feito isso, tenho ido na prefeitura, tenho conversado com os responsáveis pelas pessoas que estão aí, né, que receberam o CC, que é um cargo de confiança, que é uma linha de frente do prefeito, que são nomeados pelo prefeito, a qual, então, eles devem ao Poder Executivo uma resposta de um bom trabalho. Então, é o nosso dever de cobrar, sim, né, dessas pessoas, e o tenho feito sobre esse assunto. Queria dizer a vocês, vereadores, que na viagem a Brasília, que nós estivemos em Brasília 3 dias, visitamos diversos ministérios, é o momento de cada vereador pegar o seu deputado. Nós temos mais 8 dias ainda, que depois fica mais difícil, buscar no seu deputado as emendas para o próximo ano. Sabemos que tem eleição, nós temos que cobrar, se nós não buscar agora, tá? Levamos mais de 40 pedidos de emendas para lá, de diversas, assinados por diversos vereadores. Foi feito um trabalho assim árduo, trabalhamos bastante naqueles 3 dias. É o momento de se pedir para os nossos deputados, de se levar as reivindicações que nós temos das nossas comunidades aqui de Nova Prata, a qual nós também temos responsabilidades e assumimos compromisso quando fizemos uma campanha. Então, assim, vamos nos envolver e fazer o que tem que ser feito agora. É o momento, é agora, porque depois a gente sabe que os primeiros que chegam têm a chance de serem atendidos, porque é muito pedido que tem lá. Aquela semana que eu estive lá, que ainda na semana ainda não tinha sido aberto realmente a solicitação. Já tinha pilhas já de pedido, sim. Tinha muito prefeito, muito vereador lá, entregando solicitação de emendas aos deputados. Eles vêm buscar o voto aqui, é o momento de nós cobrarmos deles, porque depois não adianta, passam os 4 anos, eles deixam nós com a saia na mão. Para não dizer nós de calça curta, né? Então, vocês de calça curta, nós meninas de saia na mão. Então, é o momento de nós brigarmos por Nova Prata, é agora. Como está fazendo a vereadora Roseli, né, nos trabalhos que ela vem desenvolvendo, acho que a gente tem que parabenizar quando se busca em prol de Nova Prata. Quando não se olha o ego da gente, quando não se olha para dentro de nós, mas sim se olha para a população pratense, a qual votou em nós. Então, acho que quem ainda não o fez, os vereadores que talvez ainda não buscaram, ou todos talvez tenham buscado, a gente levou eu levei mais de 40 pedidos para lá, vários ministérios foram visitados, e a gente chegava nos ministérios, eu quero deixar relatado aqui, porque a gente chegava nos ministérios e não conversamos com nenhum ministro, mas com os chefes de gabinete, e o chefe de gabinete dizia assim, até dinheiro tem, mas vocês têm que buscar com o parlamentar de vocês para chegar no ministério. Então, a gente tem que prestar muita atenção, né, o que está acontecendo em Brasília. Tá? Então, assim, nós temos reivindicações paradas em todos os ministérios, e são os nossos parlamentares que têm que nos ajudar a desenrolar o que está preso lá de verbas. Então, se tem ministros que são dos partidos de cada um de nós aqui, né, com os nossos deputados, nós temos que dar uma cutucada bem de pertinho. E o momento é agora, porque daí vira o ano, a gente sabe que tudo vai se tornar mais difícil, e já é um ano eleitoral. Então, isso eu só queria colocar para vocês, não tinha feito um relato da viagem ainda. Queria cumprimentar aqui, está o Ariovaldo, está o Jair Guadaim, do Cindy Lojas. Parabéns pelo evento de ontem, o Cindy Stock. Muito bem organizado. Eu sei que foi um sucesso, os lojistas estão muito felizes. Tem aqui uma lojista, que é a Roseli, que estava presente lá com sua loja.
sabe, né, foi muito bom, né, Roseli, vocês estão de parabéns, tem que repetir esses eventos mais vezes. Eu lembro do Sexta-feira Super, né, como funcionava muito bem e rendia porque beneficiava a comunidade pratense e beneficiava os lojistas. Então, acho que vocês, não tenho certeza, estão de parabéns e devem repetir. Conversando hoje com vários lojistas, eles estão muito satisfeitos, e a população que ali esteve também, acho que dificilmente alguém saiu sem uma sacolinha na mão, né? Porque ajudou o lojista a liberar o estoque, e ajudou as pessoas na crise que está, a poder adquirir, pelo preço que baixou, adquirir muitas coisas. Então, assim, continuem, eu acho que é por aí que nós temos que continuar trabalhando. Que se repita mais vezes. Então, estamos todos de parabéns. Né? Mais uma vez, Ismael, seja bem-vindo. Tem vários outros assuntos, eu acho que o Gilmar colocou bem, eu acho que a gente tem que se preocupar. Nós somos, enquanto vereadores, a gente tem que preocupar com algumas situações que vêm ocorrendo. E a gente não pode deixar e nem fechar os olhos. Se as coisas estão erradas, eu sempre defendi e pautei a vida pelo que é certo e correto. Se realmente existe algo de errado, a gente tem que buscar. E não deixar e nem tapar os olhos. Né? Tenham todos uma boa noite, que Deus abençoe, que a gente tenha uma semana tranquila, né? De muita paz, de muita luz, e que Deus esteja com a gente. Muito obrigada. Para fazer uso da tribuna, o vereador Ismael Frison. Boa noite novamente, senhor presidente, a todos os colegas vereadores, a plateia já nominada. Eu pretendo ser breve, até não ia me pronunciar, mas, enfim, a gravidade dos fatos, eu acho que essa questão do equipamento do posto de saúde vem se alastrando desde o ano passado, na outra gestão, ainda que foi o Hermes, que me lembro que fez essa denúncia. E eu acho que, se bem detalhado e bem explicado para o prefeito, se for falado isso, os colegas, de repente, podem tentar conversar com ele de novo, o que traz aí esse dossiê que o pessoal convocado para fazer, ele traz a solução no problema. Realmente ele está trazendo a responsabilidade para a empresa que fez a venda, né, para a comissão e para o secretário, que são realmente as pessoas responsáveis por toda essa transação. Então, acho que vem bem claro isso, esse dossiê está explicando bem claro o que houve mesmo e qual é a solução. Eu acho que, para o prefeito, ele se cabe disso como uma solução do problema. Eu acho que ele tem que ver bem isso. Né, eu não sei se ele protege o secretário ou não, mas eu acho que não é nenhuma questão de proteger. Eu acho que se a empresa não cumpriu com o objetivo, ela vai ter que repor o cofre público, né? Vai ser dada a punição para quem recebeu, na realidade não recebeu, assinou que recebeu e não viu o equipamento. Né? Então, acho que cabe a nós ter que parar de botar a mão em cima e tratar de realmente responsabilizar quem fazem os problemas. Então, acho que a gente tem que, nesse fato mesmo, se ater, né? E procurar que ele seja realmente resolvido. Eu acho que o que ele traz aí, que infelizmente não foi aceito pelo prefeito, está no direito dele, né? Eu acho que é a solução para o problema. Né? Então, sem passar a mão na cabeça de ninguém, quem são realmente os culpados, que paguem pela culpa. Que não é nada agravante, é a reposição do dinheiro, devolve o equipamento e pune quem tem que punir. Não vejo problema nenhum. Acho que isso realmente é a solução, mas, enfim, é uma decisão dele, né? Só ele cabe responder porque ele decidiu isso, então isso vai se alastrar há mais tempo. Colocando nessa questão também, que a Roseli, a nossa colega, falou na questão da segurança, há vários tempos eu venho batendo nessa questão das câmeras de vigilância. Né? Nova Prata está muito atrasado nisso. Eu estive conversando com o prefeito de Veranópolis, eles têm o cinturão da vigilância, eles estão colocando em todos os municípios que são conveniados com eles, né? Para estar interligado nessa questão da segurança. Infelizmente, a gente sabe, a gente faz parte do governo do Estado, sabe que essa questão de pessoas para virem para cá, tu conseguiu um objetivo de trazer esse pessoal de noite, mas infelizmente nós estamos tirando de uma cidade pequena e trazendo para cá, fica a cidade pequena descoberta. É um paliativo, né? A gente entende isso, mas não é a solução. Né? Eu tive trabalhando bastante nessa questão de câmeras de vigilância, e tem um programa bem interessante em São Paulo, né, que são câmeras solidárias. Independente da prefeitura adquirir ou não as câmeras, essas câmeras são inteligentes, interligadas com os moradores que têm, né, que passa a vigiar a rua, e a brigada tem acesso, não só a brigada, como qualquer morador que vê
qualquer problema, interferir e comunicar à Brigada Militar. Então, é um programa bem interessante, né? Eu estou ainda me atento a isso, vou estar trazendo essa ideia também, né? Que é bem interessante e é um objetivo para nós tentar controlar essa demanda de furtos, que tem bastante. Lá em São Peregrino é seguido que acontece isso, né? Então, acho que não é só no meu bairro, em vários bairros. E não é, a gente não tem que procurar culpar alguém, né? Infelizmente, é um caos que a gente vive desde a política, né? E que vem afetar todos nós. Essa questão que a Luciane falou das emendas, ela é interessante, infelizmente, ela funciona assim, a qual não deveria funcionar, porque realmente isso é uma compra de voto. O presidente ele libera tantas emendas lá, se o deputado votar a favor do projeto dele. Aí o cara vai ter tanto dinheiro para passar para os municípios que fez voto, ele vai olhar lá, Nova Prata. Ah, fez 200 votos, fez 100 votos. Vou botar uma emenda de 50 mil lá, 100 mil ou 1 milhão. Infelizmente, funciona assim, né? Infelizmente, funciona assim. Mesmo a gente sendo contra, a gente tem que se submeter a esse sistema e, infelizmente, depois nós temos que bater na rua, pedir voto para o deputado, sabendo que ele fez nada mais que obrigação, né? Mas nós temos que ir lá pedir voto para o cara, porque ele liberou 250 mil ou 1 milhão para Nova Prata. Então, isso, infelizmente, a gente carece dessa questão política. A reforma política ela é muito, muito urgente, né? Ela já passou disso, né? Eu acho que nós temos aí que ter uma intervenção, se não do pessoal da indústria, se não o pessoal do Sindilojas, do comércio, tem que ter uma intervenção grande a nível de país, porque senão nós não vamos tomar jeito. Infelizmente, a nossa política está muito, muito desgastada e não tem mais confiança em ninguém. Essa é a nossa realidade, mas temos que submeter mais um ano que vem, ano político, aí, nós temos que, de novo, se submeter a esse sistema. A gente não vê mudança nenhuma. Tudo que está acontecendo aí, infelizmente, eles fazem na nossa cara e a gente não tem o que fazer, né? Então, isso é muito prejudicial. E, reforçando de novo essa questão das câmaras de vigilância, né? O pessoal anda fazendo orçamento aí estrondosos, é uma coisa muito cara, muito alta, né? Então, eu acho que tem que pensar bem antes do pessoal trabalhar com licitação nessa questão, tem que procurar ver outros municípios, que é essa questão de São Paulo que a gente está vendo agora, que é Câmaras Solidárias. Eu acho que a gente vai trazer essa ideia e se preocupar mesmo nessa questão de não ter muito custo, que é até porque tu tem uma manutenção, tu tem todo um trabalho para ser feito depois de uma continuidade. A gente já, eu tive levantando, a gente já paga um valor razoável nessa questão da internet, que necessariamente todas as câmaras precisam disso, né? Então, eu acho que tem um paliativo bem interessante aí. Eu estive falando com o Júnior também da DIL, né? Ele também é parceiro porque também quer segurança, não só para ele, como para toda a cidade, que ele venha ganhar com isso, tá? Então, esse é um objetivo que eu vou, junto a vocês esse mês, pelo menos, né, procurar somar, né, Luciane, procurar trazer novas ideias aí, e sem dúvida também está fiscalizando, né? Eu acho que essa questão aí do dossiê que traz o problema do posto de saúde já, eu acho que tem que pensar com carinho e ver que aí nós temos a solução. Não é criticar ninguém, não é... Houve uma falha grave. E essa falha vai ter que ser corrigida. Eu acho que não vejo problema nenhum, todo mundo erra. Todo mundo erra, né? A questão de valor até 60 mil o valor, né? O valor, tudo bem, é 60 mil. Então, se houve má fé, vai ter que ser reposto 60 mil, corrigidos, né? Mas se houve, vai ter que ser feita a correção e deu. Não vejo por que mais de anos aí está se alastrando acusações, ofensas, o pessoal leva para o lado pessoal. Eu acho que não tem que ter isso. Tem que procurar ter a solução e pronto, né? Então, essa é a ideia. Eu acho que está bem explicado isso, o que houve, né? Eu acho que tem que ter uma solução. Se ele não aceitou isso, então que o prefeito peça para si essa questão e resolva. Faça a empresa repor, ou faça as pessoas responsáveis repor esse valor. E que eu vejo que a preocupação maior é isso, né? Que é a questão do dinheiro, que é difícil, a gente sabe, para a questão da educação, questão de segurança para todo o município. E a questão também das praças, né? O espaço público, a gente sabe que Nova Prata está ficando muito grande. A gente sabe que tem aí, eu acho, pedido de autorização para loteamentos novos aí, diversos, né?
Tem muitos loteamentos acontecendo em Nova Prata. Todos os loteamentos têm a área verde e a área de concessão para espaço público, né? Então, o município mal e mal consegue liberar tudo isso, que hoje está demorando bastante, não tem, nem consegue a demanda para liberar os projetos, que são muitos, não consegue atender nem sequer o que tem de área verde e o que tem de área promocional, que é para o município. Então, acho que é agravante isso, porque nós não estamos conseguindo acompanhar o crescimento da cidade. Nem na questão do trânsito, que a gente bate bastante. O nosso trânsito aí necessita de sinaleiras, semáforos, necessita de uma orientação muito melhor no nosso trânsito, né? A própria educação do lojista, do consumidor, de deixar o carro e andar a pé. Isso teria que ser feito uma campanha, porque todo mundo quer estacionar na frente do comércio ou deixar o seu carro do comércio próximo ao comércio. Então, isso tem que ter uma solução, né? O plano diretor nessa questão deveria ser visto, né? Eu tive acompanhando aí até o professor Geraldinho colocou para nós quando ele esteve nos Estados Unidos, nenhum comércio lá pode construir se não tiver estacionamento. Não existe estacionamento na rua. O carro não fica na rua. Ou ele tem o estacionamento ou não é autorizado a fazer. Ou seja subterrâneo, ou seja por cima, ou seja do lado, ele é obrigado a ter um estacionamento. Senão, não pode construir, né? Então, a gente tem... O pessoal até que vem de fora brinca com nós. Nós temos muito espaço e não soubemos aproveitar, né? Então, ao ponto que as cidades aí muito menores e com maiores problemas conseguem solucionar, e nós temos um monte de espaço que a gente pode se estender e nós ficamos tudo aglomerado cada vez mais. Então, isso tem que se pensar muito. Tem obras aí que a gente pode falar. Na época, até eu era secretário, o Banrisul. Como é que nós autorizamos um banco do porte que é o Banrisul sem nem estacionamento? Né? Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil fez, mas não comporta nem a demanda, né? São prédios feitos numa época não tão longínqua e, infelizmente, sem a estrutura devida. Então é isso. Eu agradeço a todos. Boa noite a todos. Passa a presidência ao colega Clayton para fazer uso da tribuna. Minha saudação, presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, minhas boas-vindas ao colega Ismael, que tenhamos um mês aí bem proveitoso para poder trabalhar junto com essa vontade que tu tens. Queria aqui lamentar a passagem do nosso ex-vereador e ex-presidente da casa, o Flávio Sartori, também a família da Clarice, aí, então, pela passagem do cunhado, desejar meus votos de pesar, e agradecer, como presidente dessa casa, aos colegas e aos funcionários pela dedicação que tiveram nesse final de semana, por estarem aqui presentes o tempo todo aqui auxiliando. Muito obrigado. Importante parabenizar, então, os professores, essa classe que muitas vezes não é reconhecida e que é a mãe de todas as outras profissões, né? Se nós não tivermos professores, nós não teríamos nenhuma outra profissão. Bem lembrou o Ismael, quando conversávamos antes da sessão, que a gente vai resolver realmente os problemas do Brasil quando a gente tiver der ênfase maior para a educação. Então, tem que se olhar com carinho para essa profissão, que é uma profissão bastante difícil, a gente sabe das dificuldades nos dias de hoje. Eu, especialmente, por estar em sala de aula, sinto na pele essas dificuldades de poder se passar. Muitas vezes é difícil de tu poder dar aula. Então, apesar da Universidade de Caxias do Sul ser diferenciada por dar espaço e reconhecer seus professores, a gente sabe que muitos deles não têm esse reconhecimento. Então, parabenizar eles, que são verdadeiros guerreiros. Parabenizar o Cindy Lojas pelo evento, fantástico. Sei que vai ter outra edição, porque eu entrei em contato sexta-feira para reservar um lugar lá e já não tinha mais lugar, porque também deixei para a última hora. Parabéns. É esse tipo de atuação que a gente precisa. É o terceiro setor mostrando que ele consegue trabalhar e fazer as coisas acontecer. Parabéns. Estendo o nosso voto a toda a diretoria do Cindy Lojas. A questão do pequeno jardineiro, bem lembrou a Clarice aqui, que eles estão fazendo um curso. Eu estive na indústria do conhecimento, que fica ali próxima ao ginásio Santa Cruz, que é um projeto do SESI, juntamente com o município.
onde tem uma biblioteca e tem um laboratório de informática, que é onde eles estão fazendo esse curso. Bem interessante, eu até digo para os vereadores que puderem dar uma passada lá para ver, porque pouca gente conhece aquele local. É um projeto bem bacana e que não teve praticamente custo nenhum, a não ser a cedência do servidor. E a população utiliza bastante lá para retirada de livros e para usar os computadores. Também queria falar que hoje à tarde nós tivemos aqui no subsolo da Casa da Cultura uma espécie de uma reunião, uma palestra, juntamente com a Secretaria de Finanças e com a Secretaria de Saúde, com as agentes de saúde, para a gente poder multiplicar, para elas serem multiplicadoras do programa da Nota Fiscal Gaúcha. Nova Prata, com 25 mil habitantes, nós não temos 6% da nossa população inscrita, e é uma forma facílima de se conseguir recursos para o hospital. O hospital tem recebido um valor, mas é aquém do que nós podemos conseguir. Se dedica a escolas, a PAI. Falei com as mulheres da Liga de Combate ao Câncer, para que elas se inscrevam também, que elas podem receber verba. A partir do ano que vem nós vamos ter as entidades que cuidam da defesa dos animais também podendo receber. É um ato simples, é se cadastrar o CPF, é se cadastrar no site, é depois botar o CPF na nota, e vai concorrer a prêmios, e as entidades vão receber valores. Eu fiz uma pesquisa rápida em todos os municípios aqui da Redondeza, do nosso porte, ou menores que nós, a gente está levando de relho deles. Eles estão ganhando muito mais recursos do que nós. Isso é uma coisa simples, um ato simples que a gente pode fazer. Então, nós como Câmara de Vereadores, estamos engajados nessa ideia, nessa campanha. Então, para que a gente possa fazer com que mais pessoas façam seu cadastro e ponham seu CPF na nota. Queria falar também da questão das câmeras, realmente, que comentaste lá com o pessoal de Veranópolis. Realmente tem um consórcio aqui da Serra Gaúcha, e eles vão fazer todos os municípios consorciados um sistema integrado. Infelizmente, Nova Prata não faz parte desse consórcio, nós já falamos aqui numa sessão anterior. Então, pedindo para que o município de Nova Prata entre nesse consórcio, porque tem realmente facilidade na hora de comprar, redução de valores e essa questão de se trabalhar integrado, né? Então, fica aqui novamente esse pedido para que o município de Nova Prata integre esse consórcio aqui da Serra Gaúcha para poder participar desses programas. E, por último, queria falar da questão das áreas públicas. Eu sou um defensor do Estado menor, e se enxugar um pouco o Estado. Eu não vejo por que o município ficar com tanta área, ter que trabalhar, tanta área que acaba ficando suja, que acaba não conseguindo dar conta. Então, eu já fiz aqui até alguns pedidos de indicação para que sejam doadas essas áreas. Doadas não, na verdade é cessão de uso, né, o comodato. Nós temos N entidades aqui na Nova Prata, inúmeras entidades que trabalham, assim como falei do Cindy Lojas, e que gostariam de ter o seu espaço para poder ficar, e que certamente cuidariam bem desses locais. O município tem as áreas aí que não está conseguindo cuidar, passa para as entidades. Né? Diminui o tamanho, cuida bem daquelas que ficam, e eu tenho certeza absoluta que as entidades vão cuidar bem. E não perde a propriedade. Né? Só perde a posse, digamos assim. Não é nem perder a posse, concede a posse desse terreno, porque a área continua sendo do município. Então, peço aqui que se veja com carinho essa questão. Tem diversas entidades aí que estão querendo um espaço. A gente já falou aqui dos escoteiros, que fazem um trabalho muito bacana nessa questão, inclusive da assistência social. Então, que seja doada essas áreas. Vai trazer economia até para o município e vamos fazer com que as coisas andem. Com o terceiro setor, que consegue trabalhar muito bem, sendo muito eficaz e com bem menos valor do que a área pública. Né? Então, era isso que eu tinha para falar. Desejo a todos aí uma ótima semana. Presidente, nós queríamos solicitar, eu e o vereador Altir, meia diária para uma ida no Dyer. Uma ida onde? Desculpa. Para ir aonde? No Dyer. No Dyer. Tá. Quarta ou quinta. Ok. Vamos botar em votação, então. Votação. Os vereadores que concordam com o pedido de áreas permaneçam como estão. O senhor Altir. Vai votar contra o seu pedido de área. Vereadores que discordam do pedido de área, ponham-se em pé. Pedido de áreas em votação. Aprovado por todos os vereadores. Quem vai para Rádio Prata esse sábado? Quem pode? Roseli e a vereadora
Clarice. Então, nada mais havendo a tratar, encerrada a sessão. Agradeço a todos pela presença. Tenham todos uma boa semana.